Olhe agora para o seu celular. Parece o auge do nosso progresso? Talvez a história seja bem mais complicada do que a gente pensa. Número 1. O detector de terremotos chinês que desafiou o império. O Palácio Imperial da China era um símbolo de riqueza, seda e autoridade. Mas mesmo com todo esse esplendor, havia um medo constante pairando sobre todos: os terremotos. Esses eventos naturais vinham sem aviso, destruíam cidades inteiras e causavam a morte de milhares. E diferente da visão moderna, os antigos chineses não viam os terremotos como simples fenômenos da natureza. Para eles, era um recado claro dos céus. O imperador havia perdido o favor divino, e quando os céus se irritavam, o povo se revoltava. Foi nesse cenário que surgiu um objeto estranho, colocado bem no centro de um salão do palácio. Tratava-se de um grande barril de bronze, mais alto que um homem adulto. Um objeto de aparência assustadora, com 8 cabeças de dragão ao redor, cada uma segurando um pesado globo de bronze. Abaixo de cada dragão, uma rã de bronze com a boca aberta esperava o globo cair. Tudo parecia um enfeite bizarro, até começarem os testes. Os oficiais do palácio riam do inventor, o astrônomo Zhang Heng. Diziam que ele era um enganador, um excêntrico. Afinal, como uma urna metálica poderia prever os tremores da Terra? Nem os animais haviam sentido nada. Mas Zhang Heng continuava focado, fazendo ajustes no seu misterioso aparelho. E então, em um dia sereno, um barulho alto interrompeu a calmaria. Um dos globos de bronze caiu da boca de um dragão voltado para o oeste, direto na boca de uma das rãs. Zhang Heng, calmo, avisou ao imperador: "Houve um terremoto ao oeste. Precisamos mandar ajuda imediatamente." Os ministros riram. No palácio tudo estava quieto. O chão não balançava, a água nas taças não tremia. Para eles, aquilo era só um truque de atenção do velho cientista. Durante dias, Zhang Heng foi motivo de piadas. Mas 3 dias depois, a piada morreu. Os portões do palácio se abriram com urgência. Um mensageiro entrou a galope, coberto de poeira e suor. Ele trazia notícias horríveis. Uma província ao oeste havia sido devastada por um poderoso terremoto. Cidades em ruínas, muitos mortos. O silêncio tomou conta da sala. Todos olhavam para o barril de bronze com medo. Aquela máquina sabia do desastre antes que qualquer humano pudesse sentir. Na época, ninguém falava em ciência. Logo surgiram boatos. Diziam que Zhang Heng era feiticeiro. Alguns afirmavam que havia um espírito preso dentro da urna, outros diziam que se tratava de espelhos mágicos. O mistério virou segredo de Estado. Após a morte de Zhang Heng, os planos do aparelho se perderam. Durante séculos, cientistas tentaram recriar o dispositivo. Sem sucesso. Os dragões de bronze não funcionavam. Tudo parecia mais uma lenda do que um fato. Só em 2005, os cientistas chineses conseguiram reconstruir o aparelho com sucesso. Foram necessários quase 2.000 anos de conhecimento acumulado para repetir o feito de um homem da antiguidade. E quando finalmente entenderam como aquilo funcionava, ficaram chocados com a simplicidade. Não havia nada de místico dentro da urna, apenas física pura. No centro do barril havia um pêndulo pesado, extremamente sensível. O segredo estava na inércia. Pense quando você está em um ônibus e ele freia bruscamente. Seu corpo vai para frente. Era isso que acontecia com o pêndulo. Quando um terremoto acontecia ao longe, ondas sísmicas rápidas, mas fracas, atingiam o palácio. Essas ondas eram imperceptíveis para os humanos, mas o pêndulo as sentia. O leve movimento da base da urna empurrava um mecanismo conectado ao pêndulo imóvel. Esse minúsculo desvio acionava uma alavanca que liberava a esfera da boca do dragão. O lado em que a bola caía mostrava de qual direção o terremoto vinha. Zhang Heng transformou o caos da natureza em ciência exata, 1000 anos antes dos sismógrafos modernos. Número 2. O cálice romano que usava nanotecnologia. Enquanto os chineses criavam grandes engenhocas de bronze, os romanos dominavam a arte da miniaturização, inclusive em escala invisível. Em Londres, no Museu Britânico, existe uma pequena taça de vidro que por séculos intrigou os estudiosos. É o Cálice de Licurgo. Com mais de 1500 anos, o cálice exibe uma cena mitológica. O rei Licurgo sendo atacado por videiras por ter ofendido o deus do vinho. Mas o mais curioso não era o relevo artístico, era o que o cálice fazia com a luz. À primeira vista, sob iluminação comum, ele era verde, parecido com uma sopa de ervilha.
Mas bastava colocar uma vela dentro, e a mágica começava. O cálice mudava completamente de cor, ficando vermelho rubi, transparente, brilhante. Nada parecido existia em nenhum outro artefato da época. Os especialistas não entendiam como isso era possível. E imagine o que pensavam os antigos romanos. Claro, muitos acreditavam que o cálice era mágico, e espalhou-se a ideia de que ele era capaz de detectar veneno, que mudaria de cor caso a bebida estivesse contaminada. Era o sonho de qualquer nobre temeroso de ser envenenado. Durante a Idade Média, o segredo se perdeu. Artesãos tentaram imitar o efeito, adicionando todo tipo de coisa ao vidro, sem sucesso. Até que, no século XX, alguns pesquisadores disseram que aquilo era só um acidente. Talvez um artesão tivesse derrubado uma moeda no vidro por engano e criado algo especial, mas ninguém levava a sério a hipótese de que havia ali uma tecnologia complexa. Só em 1990, ao analisar um fragmento microscópico do cálice com equipamentos modernos, a verdade veio à tona. Eles não encontraram tinta, encontraram o futuro. Os romanos eram, na prática, os primeiros nanotecnólogos da história. O segredo da mudança de cor estava na presença de ouro e prata. Não em pedaços visíveis, mas em forma de pó. Partículas 1000 vezes menores que um fio de cabelo. Tamanho de vírus. Se fossem maiores, o cálice apenas brilharia. Se menores, nada aconteceria. Os romanos acertaram exatamente o tamanho necessário. Nesse nível, o ouro interage com a luz de forma estranha. As partículas vibram com as ondas luminosas e manipulam a cor que o vidro reflete. Deixam passar o vermelho e bloqueiam o verde. O mais impressionante é que essa mistura de metais era uniforme em toda a peça. Não foi acaso. Os romanos sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam transformar metal em pó e misturar com precisão ao vidro. Ninguém sabe ao certo quais ferramentas usavam. Hoje usamos essa mesma tecnologia em exames médicos sofisticados. Já os romanos usavam para impressionar os convidados durante os banquetes. Mas se eles dominavam tanto a química, será que já haviam descoberto uma das forças mais misteriosas da natureza? Será que já brincavam com a eletricidade? Número 3. A bateria de Bagdá. Quando o passado gerou eletricidade, estamos em 1936, nos arredores de Bagdá, atual Iraque. Um arqueólogo alemão escavava um antigo assentamento e encontrava o que se esperava. Pedaços de cerâmica, pratos, tijolos. Até que um objeto chamou sua atenção. Enterrado na terra estava um pequeno jarro de argila, com o gargalo vedado por resina. À primeira vista, parecia apenas lixo. Mas ao abrir o recipiente, o arqueólogo viu algo inusitado. Dentro havia um cilindro de cobre e no centro dele um bastão de ferro. A estrutura lembrava demais algo bem conhecido de qualquer estudante de ciências: uma pilha. O cientista percebeu imediatamente. Isso não era um vaso de flores, era uma célula eletroquímica. 2 metais diferentes que não se tocam dentro de um recipiente selado. A pergunta é: para quê? O problema? Esse objeto tinha mais de 2000 anos, enquanto a primeira bateria oficial só seria criada 18 séculos depois. Quando a imprensa ficou sabendo, o mundo ficou em alvoroço. Teóricos do mistério logo afirmaram: os antigos usavam eletricidade. Mas para quê? Não existiam iPhones naquela época. Foi aí que começaram as hipóteses mais ousadas. Lembraram de desenhos egípcios que mostravam pessoas segurando objetos parecidos com lâmpadas. Tá aí, diziam. Eles iluminavam as pirâmides com eletricidade. Isso explicaria por que não se encontra fuligem de tochas nas paredes das tumbas. Outros sugeriam que sacerdotes aplicavam choques em fiéis para assustá-los, fazendo-os acreditar na fúria dos deuses. Após a Segunda Guerra Mundial, cientistas decidiram testar. Fizeram uma réplica fiel da bateria de Bagdá e colocaram vinagre de uva dentro, um produto ácido que já existia na antiguidade. E, para surpresa geral, funcionou. O dispositivo gerou cerca de meio volt de eletricidade. Pouco, é verdade. Seria necessário um conjunto de dezenas deles para acender uma simples lâmpada. Iluminar pirâmides com essas pilhas seria impraticável. Acabariam rápido demais. Mas então por que existiam? A resposta, ao mesmo tempo simples e genial, provavelmente eram usadas por ourives. Artesãos da época produziam joias com aparência de ouro, mas feitas com cobre por dentro. Durante muito tempo, se pensou que eles usavam mercúrio ou colavam folhas de ouro.
Porém, testes mostraram que, ao mergulhar uma peça de cobre em uma solução com ouro dissolvido e aplicar uma corrente fraca, como a dessas baterias, o ouro se deposita uniformemente sobre a peça, ou seja, um banho de ouro por eletrólise. Os artesãos talvez nem soubessem o que era eletricidade. Para eles, era apenas um segredo do ofício. Colocavam o líquido ácido, conectavam fios de metal e pronto, o cobre virava ouro, e isso rendia dinheiro. A verdade é que os antigos tinham energia, mas lhes faltava uma máquina complexa para controlar tudo isso. E você não vai acreditar, eles também tinham isso. Número 4. O computador da antiguidade, o mecanismo de Anticítera. Avançamos para o ano de 1900. A costa da Grécia era varrida por uma tempestade. Um grupo de mergulhadores em busca de esponjas decide se abrigar próximo a uma ilha. Para não perder tempo, um dos mergulhadores se arrisca no fundo do mar. Pouco depois, ele sobe desesperado, pálido, dizendo ter visto um monte de cadáveres submersos. O capitão decide investigar, mergulha e descobre que os corpos não eram humanos. Eram estátuas, vestígios de um navio afundado há séculos. O grupo começa a recolher os tesouros, ouro, arte, esculturas. E no meio de tudo, um pedaço de pedra estranha coberta por uma crosta verde. Parecia inútil. Jogaram num canto do museu e esqueceram por 2 anos. Tudo mudou quando um arqueólogo notou que a tal pedra havia se quebrado, e no interior dela havia uma engrenagem. Uma engrenagem minúscula, precisa. Algo impensável para a Grécia Antiga. A ideia de uma engrenagem nessa época era como encontrar um celular em uma tumba faraônica. Os estudiosos se dividiram. Alguns diziam que era uma farsa. Outros achavam que alguém havia derrubado um relógio moderno no mar. E muitos historiadores afirmavam que os gregos só sabiam construir templos, não mecanismos. Começaram a surgir teorias, talvez fossem alienígenas. Afinal, como explicar que um povo antigo criou uma máquina tão complexa? Mas, com o tempo, a análise avançou. Nomearam o objeto de mecanismo de Anticítera, e ele se tornou um dos maiores enigmas da arqueologia. Quando exames com raios-x de alta potência foram feitos, o mundo ficou em choque. Dentro daquele pedaço de metal corroído havia um sistema inteiro. 30 engrenagens interligadas, abrigadas dentro de uma caixa de madeira. Uma manivela lateral acionava o mecanismo, que então indicava a posição do Sol, da Lua e até dos planetas. E mais, ele corrigia a velocidade variável da Lua, algo que só seria entendido séculos depois. Era um computador analógico. Conseguia prever eclipses com anos de antecedência. E até mostrava a cor do eclipse para que os sacerdotes soubessem se era um sinal positivo ou negativo. Era o Google da antiguidade. Uma máquina que sabia tudo sobre o céu. E até hoje não se sabe como eles conseguiram criar engrenagens tão pequenas sem ferramentas modernas. Mas o fato é, eles tinham computadores. E mais, não era só para astronomia. Eles também criavam autômatos, os primeiros robôs da humanidade. Número 5. Os autômatos sagrados de Heron de Alexandria, século I. Essa cidade era o centro da inteligência do mundo antigo, uma espécie de Nova York da antiguidade. Ali ficava a famosa biblioteca, onde os maiores pensadores da época se reuniam. Mas para o povo, o verdadeiro espetáculo não estava nos livros, e sim nos templos. E os sacerdotes desses templos sabiam exatamente o que o povo queria: milagres. Eles queriam sinais dos deuses, provas de que estavam sendo ouvidos. E os sacerdotes entregavam isso, não com feitiçaria, mas com engenharia brilhante. Imagine a cena. Você é um camponês comum, veio de longe para uma grande celebração. Está ali, parado diante de um templo imenso. Na sua frente, 2 portas de bronze enormes, com mais de 4 metros de altura. Elas pesam centenas de quilos. Nenhum ser humano conseguiria abri-las sozinho. As portas estão fechadas. Então surge o sacerdote. Ele não encosta em nada. Caminha até um pequeno altar de pedra diante da entrada. Faz uma prece solene e acende uma chama. O fogo começa a subir e o público prende a respiração. De repente, ouve-se um ruído metálico profundo e as portas começam a se abrir sozinhas, devagar, de forma solene. Nenhum servo à vista, nenhuma corda, nenhum truque visível. A multidão entra em transe. Lá dentro, à luz de tochas,
está a imagem sagrada. A estátua de um deus os encara com olhos de pedra. As pessoas caem de joelhos, choram, rezam, acreditam piamente que a divindade aceitou o sacrifício e os convidou a entrar. E então, quando a chama se apaga no altar, as portas voltam a se fechar, suavemente, como se o próprio Deus dissesse: "Agora me deixem em paz." Para alguém do século I, aquilo era um milagre absoluto, um sinal divino incontestável. Mas por trás desse milagre não estavam Zeus nem Apolo. Estava o cérebro de Heron de Alexandria, o Elon Musk do mundo antigo, um inventor que via o universo como uma grande engrenagem. Enquanto o povo acreditava em magia, filósofos e rivais tentavam desvendar o segredo. Rumores se espalhavam. Alguns diziam que escravos escondidos sob a terra puxavam correntes. Outros juravam que havia touros treinados ou espelhos especiais. Mas ninguém encontrava túneis, nem trabalhadores secretos. O sistema funcionava sozinho, sem falhas. Como um relógio, o sacerdote só precisava acender o fogo e o mecanismo fazia o resto. Era basicamente o primeiro exemplo da história de automação de um edifício, um verdadeiro Smart Temple. Vamos imaginar que temos visão de raio-x e podemos observar o que acontecia sob o chão, enquanto as pessoas rezavam lá em cima. Debaixo do altar onde o fogo ardia, havia uma câmara metálica hermética, uma espécie de reservatório fechado por todos os lados. Uma fina tubulação descia dele e levava até um grande recipiente esférico, parcialmente cheio de água. Assim que o ar no altar aquecia, ele se expandia. Sem ter para onde ir, o ar quente descia pelo tubo e pressionava a água dentro da esfera. Essa água era forçada a sair por outro tubo em forma de sifão, que a conduzia até um balde vazio. À medida que a água caía nesse balde, ele ia ficando pesado. Peso após peso, o balde puxava uma corda que passava por roldanas. Essa corda, ao se tensionar, girava 2 grandes eixos de madeira. E esses eixos faziam as portas girarem lentamente para abrir. Quando a chama se apagava, o processo se invertia. O ar resfriava, encolhia e sugava a água de volta para o reservatório original. O balde ficava mais leve, um contrapeso o puxava para cima, e as portas se fechavam novamente. Heron havia criado um robô perfeito, um dispositivo que usava o calor para executar uma ação mecânica, séculos antes da Revolução Industrial. E ele não parou por aí. Acredite se quiser, Heron também inventou a primeira máquina de vendas automática da história. Sim, um vending machine no século I. Essa máquina ficava na entrada do templo. O problema? As pessoas pegavam água benta demais de graça. E isso incomodava os sacerdotes. A solução: cobrar por ela. O fiel colocava uma moeda de bronze em uma fenda. A moeda caía sobre uma pequena alavanca. O peso da moeda fazia a alavanca inclinar e liberar um pouco de água por uma torneira. Assim que a moeda escorregava para dentro de um cofre, a alavanca voltava à posição original e fechava a saída de água. Plim! Moeda entra, água sai. Simples, brilhante e lucrativo. Heron encheu Alexandria de dispositivos automáticos. Criou teatros mecânicos que encenavam peças inteiras de até 10 minutos. Inventou bestas automáticas que recarregavam sozinhas e até pássaros que cantavam. Mas aí vem a pergunta. Se ele entendia tanto de mecânica, vapor e pressão do ar, por que parou por aí? Por que não deu o próximo passo? O último tópico dessa história é, talvez, a maior tragédia da história da tecnologia. Uma invenção com o potencial de mudar o mundo, mas que foi ignorada. Número 6. A máquina a vapor esquecida que quase criou o futuro. Voltamos à oficina de Heron, ainda em Alexandria. O ambiente era um caos criativo. Ferramentas por todo lado, cheiro de óleo queimado, metais, papéis com desenhos complexos. No centro do espaço, um objeto de cobre ocupava lugar de destaque. Heron o chamava de Aeolípila, o esférico de Éolo, deus dos ventos. Imagine um caldeirão bonito feito de cobre. Embaixo, uma fogueira. Dentro, água. Acima, preso por 2 finas hastes, um globo metálico oco. Nas laterais do globo, 2 bicos curvados, parecidos com os de chaleiras, ou com pequenos motores a jato. Quando a água fervia, o vapor subia pelas hastes e entrava no globo. Com a pressão aumentando, o vapor precisava escapar. Ele saía com força pelos bicos curvados, criando um impulso. Resultado?
O globo começava a girar, devagar no início, depois cada vez mais rápido, até atingir 1.500 rotações por minuto. Era um espetáculo. O globo vibrava, assobiava, irradiava calor. Os convidados, ricos mercadores e aristocratas ficavam maravilhados. Que coisa linda, eles diziam rindo. O globo dançante. Faz de novo, Heron. Para eles era só um brinquedo de luxo para festas. Uma diversão elegante. Mas nós, do século XXI, sabemos a verdade. Aquilo não era só um brinquedo. Era uma turbina a vapor funcionando de verdade. Era o protótipo do motor que, séculos depois, impulsionaria fábricas, locomotivas, navios e o mundo inteiro. Muitos historiadores ainda discutem se Heron compreendia de fato o poder daquela invenção, mas ele tinha, tecnicamente, tudo o que precisava para iniciar a Revolução Industrial. Pense bem. Primeiro, ele já tinha a eolípila, um motor a vapor funcional. Segundo, ele dominava engrenagens e sistemas de transmissão de movimento, como vimos no mecanismo de anticítera. Terceiro, ele já usava pistões, válvulas e bombas em suas máquinas de combate a incêndio. E quarto, trilhos já existiam. Nas minas gregas e no istmo de Diolcos, havia trilhas de madeira para carrinhos pesados. Se ele juntasse tudo isso, poderia ter criado um trem a vapor no tempo dos apóstolos. Imagine esse cenário. O Império Romano não cai, porque conta com tanques movidos a vapor. As legiões se locomovem em dias, não meses. Em 200 depois de Cristo, navios romanos cruzam o Atlântico e descobrem a América. Em 1000 já temos eletricidade, rádio e talvez viagens espaciais. Viveríamos num mundo steampunk, pessoas com togas voando em dirigíveis. A história da humanidade teria sido acelerada em 1700 anos. Mas por que isso não aconteceu? Por que a máquina a vapor ficou girando em cima de uma mesa, divertindo bêbados ricos, ao invés de mudar o planeta? A resposta não está na ciência, está na economia, e é dolorosa. O mundo antigo era movido por uma força cruel, o trabalho escravo. Escravos eram baratos, eram o combustível daquela civilização. Para que investir em máquinas caras, arriscadas, difíceis de manter, que precisavam de carvão? Outro recurso custoso? Era mais fácil ir até o mercado e comprar 1000 escravos por uma ninharia após mais uma guerra. Se um deles morresse, comprava-se outro. O sistema era tão eficiente e tão desumano que eliminava qualquer incentivo para a inovação. Afinal, para que um trator se você tem 100 braços humanos que não custam nada? A genialidade de Heron foi desperdiçada. Seus desenhos pegaram poeira, depois queimaram nas bibliotecas. O império ruiu. A humanidade mergulhou na Idade das Trevas e esqueceu o poder do vapor por séculos. Só no século XV começamos a reinventar dolorosamente o que já tínhamos conquistado há milênios. Olhe o caminho que percorremos até aqui. Começamos com um dragão chinês que conseguia sentir a Terra tremer a centenas de quilômetros de distância. Passamos por uma taça romana que brincava com a luz e com a física quântica mais de 1000 anos antes da ciência moderna. Vimos uma bateria esquecida que produzia eletricidade milênios antes da palavra elétron existir. Um computador grego que entendia o movimento dos planetas melhor do que qualquer ser humano de sua época. E uma máquina a vapor com potencial para mudar tudo, que ficou girando no ar enquanto impérios caíam. Esses 6 artefatos não são apenas peças em exibição em museus. Eles são espelhos. Espelhos que mostram que a humanidade já esteve no topo. Já dominamos tecnologias incríveis. Já conhecemos coisas que só fomos redescobrir muito, muito tempo depois. A história não é uma escada reta rumo ao progresso. Ela é uma espiral cheia de subidas brilhantes e quedas sombrias. Nós não descobrimos o futuro. A gente relembra o passado. E quando olhamos para essas tecnologias perdidas, dá um arrepio. Porque se civilizações gigantescas conseguiram esquecer tudo isso, o que nos garante que o mesmo não pode acontecer de novo? Imagine, daqui a 5.000 anos, arqueólogos do futuro desenterrando seu smartphone coberto de terra e ferrugem. Eles o seguram nas mãos, viram de um lado para o outro e se perguntam: será que esses povos antigos realmente dominavam toda essa tecnologia? Ou será que isso era apenas algum tipo de espelho ritualístico e enigmático? Por isso, valorize o conhecimento que temos hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque o momento em que desenterrarmos a próxima verdade esquecida pode estar mais perto do que parece.
Até